Seja muito bem-vindo a mais um Código Aberto. Nós estamos chegando no último mês dessa temporada. Serão nossas últimas 4 conversas. Nós já falamos muito sobre a unidade em Cristo, esse tem sido o tema dessa temporada. Nós temos conversado sobre essa igreja. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com a palavra igreja, com a instituição igreja, com o lugar igreja, mas a gente tem visto aqui que a igreja é o corpo de Cristo. É a maneira pela qual Deus expressa o seu amor às pessoas. Nem sempre a igreja funciona assim, mas se ela não funciona assim, eu não preciso, e a gente aprendeu isso, culpar as pessoas que estão falhando. Eu tenho que pensar em mim, nas minhas relações, no meu modo de operar, se eu tenho expressado Cristo através dos meus relacionamentos. Nesse ano que passou, nesse ano que está quase terminando, como é que isso tem sido para você? Nas suas relações, nos seus encontros, que tipo de Deus tem sido apresentado? Quando você sai da presença das pessoas, quando você se relaciona com as pessoas que te servem, com aqueles que talvez socialmente são menores que você, que tipo de Deus eles veem? Quando você passa, que imagem de Cristo fica? As pessoas que você conhece, se fosse perguntado para elas, quem é a pessoa que mais se parece com Cristo nos seus relacionamentos? Quantas dessas pessoas pensariam em você? Fica para você pensar, porque esse é o chamado de Deus, da gente dar ao Espírito Santo espaço para que Ele resgate em nós a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem seja vista através das nossas conexões e dos nossos relacionamentos. Falando em conexões e relacionamentos, nós estamos conectados e relacionados e nos relacionando há 2 meses com esse grupo que está aqui, e eu vou mais uma vez apresentar para vocês, Pastor Bruno. Tudo em ordem, pastor? Sempre. Pastor, como é que é a sua vida lá no NASP? Pazu, o NASP é um pedacinho do céu que caiu aqui na Terra, o NASP Campus 2. Não posso responder pelos outros, parecem ser lugares bons também. Mas depois a gente tem alguém bom. Que vai responder por um deles também. É verdade. Mas todos são bons. O NASP são 3 campi. O NASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. O pastor Bruno trabalha no campus Engenheiro Coelho. E então lá é sucesso. É muito bom de morar, bom de trabalhar. Legal. Excelente. Muito bom, pastor. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Igualmente. Gustavo, e aí, você também está num pedacinho muito legal dessa terra aqui, Sim, né? uma cidade boa, cidade de Maringá, uma das melhores cidades do Brasil, dizem aí nas pesquisas, né? Dizem as pesquisas, e você atesta que sim? Atesto que sim. Ok. Muito bom ter você aqui também, viu, Gustavo? Obrigado. Ágata, Eu. você mora em Aracaju. Terra mais bonita de todas, onde o sol aquece, mas as pessoas aquecem mais. Visitem Aracaju. Olha só, a Secretaria de Turismo vai te contratar. Cara, assim. eu tô tentando fazer com que vocês fiquem com muita vontade de ir para Aracaju. Tá funcionando? Tá. Comigo tá. Passou. Tá. Já me deu mais moral, cara. Mas sim. Tá funcionando. Tá funcionando, né? Tá, nós todos iremos. Vamos Uma grande lá. caravana do Estão Código convidados. Aberto em Aracaju. Tá bom. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Prazer é Deus te meu. abençoe mais uma vez. Tamires, Oi, tudo bom? você que mora também lá perto do NASP, certo? Exatamente, eu moro bem pertinho do NASP, na mesma cidade, Engenheiro Coelho. E eu sou ex-aluna de lá, né? Eu me formei ano passado e eu gostei tanto que continuei morando perto. Mesmo não estando mais lá estudando, né? Exatamente, mas eu frequento a mesma igreja, pastor Bruno é meu pastor, né? Legal. Um dos pastores. Muito bom. Tamires, prazer ter você aqui mais uma vez. Obrigado. Igualmente. E temos hoje, falei que tem gente do outro campus, temos hoje cantando pra gente, Joyce Carnaçado. Olá, Olá, você tá bem, Joyce? eu tô bem. Muito feliz de você estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Olha, quanta alegria, quanto joy. Ó, pega a referência. Joyce. É o significado de um nome, né? Sim. Você tá bem, Joyce? Eu tô bem e realmente tô feliz de estar aqui depois de um tempão. Acho que não vinha no código, tinha uns 4 anos, então tô bem feliz. Que legal, cara, que bom. Fico feliz de ter de estar aqui. retornado nessa temporada para fechar o ano de 2018 cantando. Você vai ser as últimas canções do Código Aberto desse ano serão com a Joyce. Obrigado, Que viu, bom, Joyce? ó. E o Fera Marquinhos aí, mais uma vez. Marquinhos, bom ter você sempre aqui, viu, cara? Muito bom. Deus te abençoe. A gente vai começar o nosso momento. O nosso tema de hoje é um tema bem legal e você vai com certeza aproveitar. É um tema para fazer algumas reflexões bem importantes sobre relacionamento, sobre perdão, sobre reconciliação. Mas tudo isso a gente vai fazer depois de orar. Eu vou pedir hoje para que a Ágata faça oração para a gente, pode ser? Paizinho, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui.
a sua presença para falar um pouco mais sobre união, Senhor, sobre como a tua palavra pode nos unir, nos fazer um contigo. Queremos te pedir que o Espírito agora nos guie mais uma vez, para que possamos contar as nossas experiências e para que através da palavra nós possamos estar cada vez mais unidos em ti. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente pensa em unidade, e a gente tem falado sobre isso, porque a gente está falando de um chamado de Deus para um tempo e para uma condição humana que conspira contra a unidade, né? Nós somos seres individualistas, pensamos mais na gente do que nos outros, como a gente já falou, às vezes a gente culpa um ao outro, a gente julga, e todas essas coisas conspiram contra a unidade. Então, é natural que na tentativa de se unir, de ficar unido, de ter sinergia, nessa tentativa é normal que apareçam não apenas os conflitos, como os rompimentos também. É possível, pensando em comunidades, é possível dentro de uma comunidade unida existir rompimentos e ela ainda assim permanecer unida? É possível haver quebra de vínculos dentro dessa comunidade sem que isso tire a unidade? É possível? E eu quero um sim e aquela pergunta de prova. É possível? Justifique sua resposta. Ok. Veja no relacionamento familiar. Se uma pessoa passa na rua e xinga você de um nome feio, é possível que você se ofenda, mas se essa pessoa é muito próxima a você, a ofensa normalmente é maior, porque você tem um vínculo. Então, às vezes, dentro de um relacionamento de irmandade, isso também acontece. Uma piadinha que uma pessoa desconhecida fala não significa nada. Nesse meio, ela toca mais, né? Então, a gente, por vivermos nesse meio ambiente, eu acredito que é normal haver conflitos, haver mágoas, haver algumas dores que os relacionamentos podem trazer. Só que isso não pode trazer o rompimento da unidade. Uma vez que a unidade é um conjunto de diferentes que se completam, vai ter algum ruído, normal. Mas com maturidade cristã, a gente deve permanecer unido, sim. Eu acho que se a gente comparar novamente a um edifício, o edifício ele pode ficar em pé, mesmo que hajam rachaduras. Mas a rachadura não pode ser profunda para machucar a estrutura, porque se houver uma rachadura que machuca a estrutura, o prédio vem abaixo. Então, assim, depende de que tipo de rompimento estamos falando. Se for um rompimento muito profundo que venha a causar mal à estrutura da comunidade, então, sim, vai dar um problema. Mas se for um rompimento que seja necessário para que a unidade seja mantida, então pode sim, pode haver união. Neste mundo, tudo que envolve ser humano tende a isso, né? A rompimento, né? Todas as nossas relações são muito frágeis. E pode haver rompimento, só que para continuar unido tem que haver a reconciliação, né? Por meio da reconciliação é possível manter unido uma família, um grupo, uma igreja, um corpo, por meio da reconciliação, que a gente aprende com Deus, né? E quando a gente olha para a Bíblia apresenta casos assim, né? Histórias dessas de rompimento, de rachaduras, de mágoas até mesmo. E uma das histórias que aparece, a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, para a gente tentar tirar alguns princípios, sempre lembrando que a gente está partindo das histórias bíblicas, da vivência da igreja do primeiro século, apesar da gente ter na temporada passada falado muito sobre o livro de Atos e sobre a igreja do primeiro século, sobre a igreja primitiva, ainda assim a gente tem algumas outras lições que a gente está tirando, porque acaba sendo a referência de igreja que a gente tem na Bíblia, né? É o período bíblico onde a igreja é descrita, é a única igreja bíblica que está sendo descrita no período bíblico, é essa igreja. Então a gente vai lá e tem a história de Paulo e Barnabé. O que acontece entre Paulo e Barnabé? O que gera uma desconexão entre os dois aí? Como é que vocês olham para essa história de Paulo e Barnabé? Valendo! Pode falar, pastor. Ok. No final do capítulo 12 de Atos, eu acho que é o verso 25, Paulo, existe tem uma problemática ali cronológica, se Paulo estava em Jerusalém ou não. Então, independente disso, há uma informação ali de que Paulo e Barnabé, uma dupla de líderes da igreja, pegam uma pessoa chamada João Marcos para trabalhar junto com eles, para ser um dos assistentes dessa missão. No capítulo 13, no capítulo seguinte, eles vão até a ilha de Chipre e começam um trabalho ali. E no versículo 13, se não me engano, fala que o João Marcos, ele sai, ele vai embora.
Ele abandona a missão. Eles dependiam do trabalho dele já, mas ele vai embora. Beleza. Até então a gente não entende exatamente o que aconteceu, mas lá no capítulo 15, a gente vê Barnabé tentando trazer de novo o João Marcos. E aí Paulo fala assim, mas é aquele lá que abandonou o trabalho, esse não vai não. E aí Barnabé diz, não, ele vai sim. E Paulo diz, vai não. E começa uma briga. Ao ponto que eles têm um rompimento. Eles eram os líderes, uma, entre aspas, dupla missionária, né, de líderes. E agora, aí Paulo fala o seguinte, olha, ok, você quer que ele vá? Então, ele vai. Ele vai com você e eu não vou. Eu não vou. E olha que como... Ou ele ou eu. Bem isso, bem birra, né? E o que é interessante, Paulo deu a ideia, no capítulo 15, é Paulo voltando nas cidades onde foram plantadas as igrejas. É a segunda viagem missionária deles. Na primeira eles plantaram algumas igrejas, na segunda eles voltam nessas igrejas e plantam novas igrejas. É uma viagem maior. E Paulo tem a ideia, olha, vamos voltar lá para ver como é que as igrejas estão? E Barnabé diz, ok. Aí quando ele fala que vai levar João Marcos, aí Paulo fala o seguinte, ok, desisti da viagem, vai você. Bem isso. E acontece esse rompimento. E é interessante pensar que no livro de Atos, na primeira viagem missionária, aparece a ideia das pessoas orando e separando Paulo e Barnabé em resposta à oração para que sejam missionários, para que viajem. O fato de pensar que esses dois homens escolhidos por Deus, separados mediante oração, e que Paulo, por exemplo, Paulo produz metade do Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento sai das mãos de Paulo. Como pensar, e o que isso também nos diz sobre as nossas lideranças também, a respeito da possibilidade desses rompimentos. O que a experiência de Paulo e Barnabé ensina sobre essa possibilidade? Todo mundo está sujeito a pegar ranço, digamos assim. Tem uma coisa muito interessante nessa história de Paulo, Barnabé e João Marcos, que é o seguinte, você vê João Marcos abandonando a dupla, né? Que era um trio. Então, Paulo, ele devia ter suas reservas, sim. Porque você está numa missão, você precisa da maior dedicação possível das pessoas. E João Marcos pega e vai embora, por razões que nós não conhecemos, mas Paulo deve ter ficado chateado. Mas ele não tinha o direito de guardar mágoa. Eu acho que é isso que, como cristãos, seguidores de Cristo, nós não devemos fazer. E ele pega e cria esse ranço ainda por cima e prejudica, inclusive, a missão. Mas aí Deus ele vem e, ao separar Paulo e Barnabé, quer dizer, ao eles se separarem, ele faz disso uma coisa boa para a missão. É o poder transformador do caráter de Cristo. Então, apesar do que a gente faz, ele ainda consegue nos usar para a missão. Mas a gente não pode dizer que isso foi melhor ou pior. Não temos evidências. Talvez teria sido até mais rápido para plantar igrejas indo com a dupla conhecida, né? Que era Paulo e Barnabé. Sim. A gente tem enfatizado bem, o tema dessa temporada é unidade, né? Mas a gente tem que entender que aqui neste mundo a gente nunca vai conseguir uma unidade perfeita. É por motivos óbvios, né? Um mundo cheio de pecado, pessoas cheias de pecado. E assim, até Jesus voltar, vão existir esses problemas. Às vezes a gente acha que quando a gente se torna cristão, quando a gente segue a Deus, a gente vai ser perfeito, a gente vai conseguir ser do jeito que Jesus era, exatamente. A gente está sempre em busca disso, é claro. Mas estar em busca e ser tem uma certa distância aí, né? Então, até Jesus voltar, sempre vai haver esses desentendimentos, vai haver esses rompimentos. E o nosso desafio é conviver em meio a isso, e perdoar e reconciliar, é esse o desafio. Porque a unidade perfeita, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir aqui. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando, o pastor Bruno está com o microfone na mão, a Agatha também, todo mundo quer falar e vai falar no segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais sobre unidade e pensando nessa unidade que também cabe rompimentos, cabe às vezes essas discórdias, mas como a gente pode administrar para que a unidade não seja comprometida apesar disso, tá bom? Então fica por aí, a gente volta daqui a pouco.